Está no ar mais uma edição do programa Diálogos de Justiça, uma parceria entre o IPAM, Instituto Paulista dos Magistrados, e a Unisa, Universidade de Santo Amaro. Compondo a nossa bancada, pelo IPAM, contamos com a presença da sua vice-presidente, doutora Herta Helena Padilha de Oliveira, juíza titular da 9ª Vara Civil de Santo Amaro. Como vai, professor? Tudo bem, doutora? Mais uma bem. vez aqui conosco. Nós agradecemos a sua presença. O prazer é meu. Hoje abordaremos o tema execução fiscal. E para falar sobre o tema, contamos com a presença da doutora Ana Maria Brugin, que é juíza titular da Vara das Execuções Fiscais Estaduais. É um prazer tê-la conosco, doutora. Para mim é que é um prazer ter sido convidada pela Unisa para participar do programa. O prazer é Muito todo obrigada. nosso. Execução fiscal. Execução fiscal é um tema, doutora, que nem sempre o público em si tem um tanto domínio. Então eu gostaria, para iniciar essa nossa entrevista, que a senhora expusesse o que se trata uma execução fiscal, o que é uma execução fiscal, enfim, um contorno geral para que o nosso telespectador entenda melhor o tema. A execução fiscal é exatamente o processo que nós utilizamos para a cobrança de tributos. No caso, se um contribuinte deixa de pagar um tributo como IPTU, IPVA, ICMS, dentre outros, a Fazenda constitui o crédito e vai à Justiça efetuar a cobrança, que é feita através do processo de execução fiscal. Bom, ninguém gosta de pagar imposto, né? É um terror. Com certeza. Imposto é dolorido. Se a gente não paga o imposto, então, isso acaba se tornando num processo de execução. É uma ação judicial, então. Exatamente. E a distribuição dessa ação consta depois nos registros que a pessoa está sendo executada? Por exemplo, isso vai para o SPC, para o Serasa, para todos esses órgãos de proteção do crédito? A Fazenda inscreve o devedor no CADIM, que é um órgão criado, um órgão estadual para esse fim. Então, a Fazenda tem efetuado a inscrição do devedor no CADIM, o que tem provocado uma série de problemas, que o devedor acaba procurando a Fazenda para efetuar o pagamento em função disso. E o CADIM, no caso, ele pode ser consultado por qualquer pessoa, enfim, Sim, que vá liberar um crédito para... Como SCPC. Certo, como Serasa. Serasa, isso. Perfeito. O que difere uma execução fiscal de uma execução civil, doutora? Na verdade, as duas são uma forma de cobrança quando o credor já possui um título, ou seja, já tem uma dívida formada. Então, na execução civil, por exemplo, se executa uma nota promissória, uma duplicata. No caso, a Fazenda vai executar a CDA, que é o que constitui o crédito, é o que caracteriza a dívida do contribuinte. Execução fiscal e execução civil são mais ou menos parecidas, mas no caso da execução fiscal, a Fazenda tem alguns benefícios, alguns privilégios. Então, hoje em dia, por exemplo, o devedor numa execução civil não tem a necessidade de garantir o juízo, correto? Na execução fiscal, se aplica a lei de execução fiscal, que determina que, para efetuar a defesa, através dos embargos, o devedor deve garantir o juízo. Essa ação, então, ela pode ser contestada por via de embargos, como a senhora está dizendo. E para isso, então, o juízo garantido significa um depósito prévio no valor da dívida e aí, então, rediscutir o valor, enfim, a procedência da dívida, seria isso? Sim, um depósito prévio ou a penhora de algum bem. Uma penhora, de um bem equivalente. Numa sequência de preferência, preferencialmente dinheiro, carta de fiança, imóvel e assim por diante. Então vamos só deixar uma coisa bem clara, de uma forma bem simples. Se a pessoa não paga aquele tributo, a Fazenda constitui então o que seria essa certidão de dívida ativa, que é como se fosse um cheque, vamos supor, né? Digamos, uma comparação. Que demonstra que existe aquela dívida. Aí ela vai ingressar em juízo, o juiz vai penhorar os bens, vai dar ordem para penhorar os bens,
vai ter um processo aí de defesa, alguma coisa assim. E se a pessoa não paga depois que os bens estão penhorados? Esses bens são transformados em dinheiro para satisfazer o credor, no caso, a fazenda. Quer dizer, vão ser vendidos. Vão ser vendidos em leilão. Vão a leilão. E vamos entender também mais uma coisa. Nesse processo de execução fiscal, a senhora disse que para a fazenda existe esse privilégio de que ela precisa ter uma garantia para que possa se discutir, por exemplo, se o valor está correto ou alguma outra questão. Isso tem que ser necessariamente através de uma penhora ou de dinheiro, ou tem alguma outra forma de se garantir? Penhora, ou depósito ou penhora, carta de fiança. Ou uma carta de fiança, sim, mas sempre num valor que seja o equivalente àquela dívida que está sendo discutida. Sim. Se a pessoa é totalmente inadimplente, fica em aberto, então, essa garantia. Pergunto aí, essa dívida, ela prescreve numa situação dessa? Vai chegar um dia que vai prescrever. Normalmente o que acontece, a lei de execuções fiscais estabelece que no caso de a fazenda não encontrar o devedor ou não encontrar bens ou ambos as situações, ela pode pedir o arquivamento do processo pelo prazo de 1 ano, durante o qual não vai correr a prescrição. Mas após este ano, 5 anos de prescrição e o direito da fazenda cobrar o devedor fica prescrito. Perfeitamente. No caso dessa execução, tão somente órgãos governamentais que podem proceder a essa execução, doutora? Ou não outras entidades poderiam também se valer da execução fiscal? Eu vou lhe perguntar, mas eu gostaria que a sua resposta fosse para o próximo bloco, que nós estamos findando o nosso tempo do primeiro bloco. Ok? Estamos finalizando o nosso primeiro bloco. Fique conosco, dentro de instantes voltaremos com o segundo bloco do Diálogos de Justiça. Desaparecidos. Qualquer informação ajuda. Faça valer sua cidadania. Conte com o Ministério Público de São Paulo. Esse é Joãozinho. Ele tem 10 anos. É admirado e elogiado por já trabalhar e ajudar em casa. Onde ele passa, todos falam: tão novo e já trabalhando? Que gracinha! E isso sempre lhe rende boas gorjetas. Mas espere, eu não acho isso bonito. E você? Ele podia estar estudando e brincando, mas ele está trabalhando. Mude seus conceitos. Trabalho infantil não é a melhor opção. Uma campanha do Ministério Público. Você tem mais de 45 anos? Faça o teste da hepatite C. Você que também é gestante, já fez o teste de hepatite B no pré-natal? Então faça o teste e vacine-se. Fez sexo sem camisinha? Fez tatuagem ou colocou piercing? Compartilhou seringa ou alicates de unha? Faça o teste da hepatite B e tome as 3 doses da vacina para ficar imune. Hepatites. Sem perceber, você pode ter. Procure uma unidade de saúde. O Diálogos de Justiça está retornando para o seu segundo bloco. Diálogos de Justiça é uma parceria entre o IPAM, Instituto Paulista dos Magistrados,
e a Unisa, Universidade de Santo Amaro. O tema hoje em pauta é a execução fiscal. Falando sobre o tema, contamos com a presença da doutora Ana Maria Brugin. Doutora Ana, ficou no bloco passado a seguinte questão em aberto. É somente órgãos governamentais que podem se valer da execução fiscal ou algum outro tipo de entidade também poderia se valer do mesmo critério de execução? Na nossa vara, a grande maioria dos processos é da Fazenda Estadual, mas temos outras execuções, outros órgãos que também propõem, como o IPESP, o PROCON, na vara municipal o serviço funerário, no federal os conselhos regionais, profissionais, mas são uma minoria. As multas não pagas, elas também entrariam nessa qualidade de tributo a serem executadas pela vara da Fazenda? As multas devidas à Fazenda também são executadas. E discutir essa multa, rediscutir a validade da multa, enfim, ela pode ser rediscutida em sede de embargos ou não? Sim, devem ser discutidas em sede de embargos. Doutora Ana, quais são as matérias que podem ser alegadas então em defesa aí na execução? Todas as matérias, que não é devido o tributo, que o tributo foi cobrado em excesso, todas as defesas. Algumas defesas podem ser alegadas sem a garantia do juízo em exceção de pré-executividade, que é um pedido, uma defesa, entre aspas, dentro da própria execução. Mas que tipo de defesa aí nesse caso? Por exemplo, o direito da Fazenda cobrar está prescrito. Sim, aí independeria de ter que dar algum bem em penhora ou depositar o valor. Exatamente. E, doutora Ana, uma outra dúvida. É muito comum que as pessoas vendam o carro, por exemplo, e deixem para o comprador fazer a transferência, que normalmente é o comprador que tem que fazer a transferência, levar os documentos e fazer a transferência. Aí o comprador não faz a transferência. Passa um tempo, a pessoa recebe uma execução de IPVA, surpreendida com aquela execução. E aí ela vai alegar, não, mas eu vendi o veículo lá atrás para fulano e o fulano tinha que ter transferido. Quem responde por essa dívida? É quem estiver com o veículo e não efetuou a transferência, porque a legislação estadual referente ao IPVA prevê essa responsabilização. Prevê que, na verdade, quem deve é aquele que vendeu. Ele não pode alegar. O antigo proprietário. Se não foi feita a transferência? Exatamente, porque a própria lei prevê isso. Eu ouvi algum comentário de que se pensa em efetuar alguma alteração em relação a isso. Em relação à própria transferência do veículo, como seria feita. Eu já ouvi algum comentário de que deve haver algum projeto a respeito, mas por enquanto... Para possibilitar então que o vendedor também faça, né, alguma coisa para fazer a transferência, para poder se garantir, né? E em termos de imóvel, também é a mesma coisa? Por exemplo, eu vendo a casa, mas aí o comprador, porque ele não tem dinheiro para fazer o registro naquele momento, acaba não fazendo o registro. Se eventualmente tiver uma execução de IPTU, quem vai responder é quem é o proprietário do imóvel, que consta no registro? Sim. A Fazenda Municipal não tem o conhecimento, é o registro que dá publicidade à venda. Chegando a execução ao fim, chega-se lá a um determinado valor. Esse valor pode ser parcelado? Interessante essa pergunta, muito interessante. Sempre pode ser parcelado. Só que o parcelamento normalmente é um parcelamento, deve X, vai ser parcelado exatamente X, com juros, multa, correção e tudo mais. Se houve o ajuizamento da execução, honorários advocatícios. O interessante é quem deve ter interesse em pagar quando a Fazenda faz os parcelamentos incentivados. No momento, existem 2 parcelamentos em andamento. O parcelamento especial do ICMS, que vai até 30 de junho, com provável prorrogação, e o parcelamento do IPVA, ITCMD, ressarcimento de
de vencimentos, que vai até 29 de agosto. Esses parcelamentos são interessantíssimos para o contribuinte, porque, por exemplo, na hipótese de pagamento em uma única parcela, a Fazenda abre mão de 75% da multa, 60% dos juros, depois vem um escalonamento. O valor principal não sofre nenhum desconto? Não, o valor principal não. O que sofre desconto é a multa e os juros. E aí vem o escalonamento pelo número de parcelas. É interessantíssimo. Nessas ocasiões são feitos inúmeros pagamentos. E esse parcelamento, esse número de parcelas, ele pode ser escolhido ou não? Já existem alguns padrões? Não, eles estão no decreto estadual que instituiu o parcelamento. Por exemplo, no momento o parcelamento do ICMS é denominado PEP, parcelamento especial, e o do IPVA, PPD. E eles foram instituídos por 2 decretos, o 60.443, se alguém tem interesse em consultar, e o 60.444, ambos de maio. E aí o parcelamento incentivado teve início em maio, com término o ICMS 30 de junho e o IPVA 29 de agosto. Então, doutora Ana, para quem está nos ouvindo, vamos supor que eu seja uma pessoa que está sendo executada pela Fazenda e eu quero aderir a esse parcelamento, eu quero fazer o parcelamento. O que eu tenho que fazer? Eu pediria para a doutora responder no próximo bloco, porque o nosso segundo bloco também acaba de findar e, posteriormente, eu repasso a pergunta para a senhora. Estamos finalizando o nosso segundo bloco. Dentro de instantes, voltaremos com Diálogos de Justiça. Fique conosco. Você viu minha filha? Desaparecidos. Qualquer informação ajuda. Faça valer sua cidadania. Conte com o Ministério Público de São Paulo. Esse é Joãozinho. Ele tem 10 anos. É admirado e elogiado por já trabalhar e ajudar em casa. Onde ele passa, todos falam: tão novo e já trabalhando? Que gracinha! E isso sempre lhe rende boas gorjetas. Mas espere, eu não acho isso bonito. E você? Ele podia estar estudando e brincando, mas ele está trabalhando. Mude seus conceitos. Trabalho infantil não é a melhor opção. Uma campanha do Ministério Público. Você tem mais de 45 anos? Faça o teste da hepatite C. Você que também é gestante, já fez o teste de hepatite B no pré-natal? Então faça o teste e vacine-se. Fez sexo sem camisinha? Fez tatuagem ou colocou piercing? Compartilhou seringa ou alicates de unha? Faça o teste da hepatite B e tome as 3 doses da vacina para ficar imune. Hepatites. Sem perceber, você pode ter. Procure uma unidade de saúde. O Diálogos de Justiça retorna com seu terceiro e último bloco. Hoje abordando o tema execução fiscal com a doutora Ana Maria Brugin. No bloco anterior, a doutora Herta tinha colocado uma pergunta. Eu repasso a palavra para a senhora, doutora, para a reformulação da pergunta. Então, eu tinha perguntado exatamente como que uma pessoa que está sendo executada faz para aderir a esse parcelamento.
O interessado em aderir ao parcelamento deve procurar através do site da Fazenda, www.dividaativa.pge.gov.br. Então ele não precisa de advogado para fazer isso? Desculpa, pge.sp.gov.br. Não, ele pode fazer diretamente através do site da Fazenda. E aí ele regulariza a situação dele. Exatamente. Efetuando os pagamentos, acaba o processo, acaba a restrição do nome dele, acaba tudo. Exatamente. Numa situação um pouco diferenciada, doutora, um parcelamento está homologado, concedido, de repente há um inadimplemento desse parcelamento. Deixou de pagar. Há como retomar futuramente esse parcelamento? Normalmente, se o contribuinte deixa de efetuar o pagamento do parcelamento, a execução retorna. Mas, no momento, os 2 parcelamentos em andamento permitem que seja renegociada a dívida reparcelada. Voltar aquele parcelamento antigo, não? Não, eles vão fazer um reparcelamento. Uma nova tratativa, um novo parcelamento. Exatamente. No caso. Já agora nos moldes do novo decreto. Doutora Ana, a gente estava falando sobre execução fiscal, sabendo que é uma atividade do Poder Judiciário. Sim. Para a gente ter uma ideia, quantas ações mais ou menos correm nessa vara de execução? A vara de execuções fiscais estaduais tem cerca de 526 mil processos no momento, dos quais 200 mil estão suspensos, arquivados provisoriamente, aguardando ou que a Fazenda retome a execução encontrando bens do devedor ou localizando o devedor, ou aguardando pagamentos de parcelamento, e desses que estão em andamento, cerca de 190 mil são puramente digitais. Digitais? Significa que não tem nada em papel, então? Não, absolutamente nada. Teria uma ideia de total de valores que estaria sendo executado? Não, eu não consigo... Pelo número de processos? Não consigo ter esse dado. Absurdo, né? Não consigo ter esse dado. E como que funciona esse processo digital? Por exemplo, se a pessoa que está sendo executada recebe uma citação no processo digital, já que não tem um processo em papel, como é que ela vai ver o que está sendo dito, como que ela tem acesso ao processo? A citação no processo digital vem sendo feita por carta, através de um convênio entre o Tribunal de Justiça, a Fazenda do Estado e os Correios. E quando o devedor recebe uma carta como essa, ele vai receber a indicação do site da Fazenda, onde ele pode efetuar o pagamento ou parcelamento, e ele vai receber uma indicação do site do tribunal, onde ele pode consultar o processo dele, bem como a senha que ele vai utilizar para isso. E aí ele tem acesso ao processo. Exatamente. Outra questão que eu acho também importante é a relativa aos imóveis que o proprietário está sendo executado por não pagamento de um imposto que incida sobre o imóvel. A pessoa IPTU. que vai adquirir esse imóvel, se ela compra o imóvel, ela responde por essa dívida? A dívida vai recair sobre o imóvel? Como que funciona? A prefeitura, o interessante da prefeitura, do IPTU, é justamente que ela pode executar e penhorar justamente o imóvel. Se não houve um registro, mesmo a prefeitura pode penhorar o imóvel em busca do recebimento do seu crédito. Quer dizer, mesmo que esse imposto seja relativo ao período do proprietário anterior, ela pode penhorar o atual proprietário pode ter essa restrição. Numa situação dessa, doutora, a casa é vendida, tá? O imóvel ali no caso é vendido. Essa dívida continua com o proprietário anterior ou esse imóvel vai continuar ainda servindo de garantia mesmo com o proprietário novo? Vai continuar servindo. O imóvel sempre vai ser a garantia da prefeitura. Então é importantíssimo verificar se existe execução fiscal Exatamente. ou não quando se compra um imóvel. Exatamente. E outras dívidas também. E outras dívidas também, com claro. certeza. E doutora Ana, pensando nesse número estratosférico aí de processos, tem algum projeto, alguma coisa que está se discutindo para tentar diminuir esses processos, para tentar agilizar talvez de alguma forma?
essas cobranças? O número chega a ser estratosférico quando se fala em execução fiscal municipal, que não é a minha vara. Chega na casa do 1 milhão, o número de processos. Já se falou em fazer conciliação, o que não é permitido por lei, e o judiciário estaria apenas agindo como um órgão cobrador da Fazenda, o que eu não concordo. Agora, o que se diz, o que se fala hoje é da desjudicialização da cobrança da dívida do Estado, que deveria ele próprio efetuar a cobrança e os processos seriam julgados pelo judiciário apenas no caso da defesa, da garantia do juízo e da apresentação dos embargos. Quer dizer, todo o processo de ir atrás dos bens, bloquear os bens, tudo isso correria por conta da própria Fazenda. Da Fazenda. E o juiz só entraria no processo depois se tivesse alguma defesa. Exatamente. Estamos finalizando o Diálogos de Justiça de hoje. Queria aqui deixar os nossos agradecimentos ao IPAN, na pessoa da doutora Herta, sua vice-presidente. Muito obrigado, doutora, pela presença. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui novamente na nossa parceria. Gostaria de agradecer a presença também da doutora Ana Maria Brugin, juíza da Vara das Execuções Fiscais Estaduais. Muito obrigado pela sua presença, muito obrigado por essa esclarecedora entrevista, doutora. Foi um prazer tê-la conosco. Obrigada a Unisa, ao senhor, pelo convite, que me agradou bastante, porque eu penso que é interessante prestar esse tipo de esclarecimento aos contribuintes. Sem dúvida. O Diálogos de Justiça fica por aqui. Continue com a nossa programação. Até o próximo Diálogos de Justiça. Até lá.